Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Êxodo, capítulo 34 e o versículo de número 29. Aqui vai falar a respeito da glória que resplandecia no rosto de Moisés. Moisés aqui mais uma vez vai passar 40 dias e 40 noites com o Senhor. E quanto mais do Senhor nós passamos tempo com as coisas de Deus, com a sua palavra, com o seu espírito, em oração, na sua obra, mas nós vamos resplandecer a glória de Deus nas nossas vidas. Através do nosso rosto, através dos nossos atos, através daquilo que fazemos. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha dito ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até entrar e falar com ele. Olha que coisa interessante. Moisés ia à presença de Deus, ter comunhão, buscar orientação. Quando ele saía da presença de Deus, que ele chegava diante do povo e falava com o povo via aquela glória, né? Não somente o povo, mas os líderes, Arão e também cada maioral das tribos de Israel, eles viam aquele rosto resplandecente e aquilo trouxe um diferencial. A minha Bíblia de estudo diz assim, o resplendor do rosto de Moisés simbolizava a aceitação de sua liderança por parte de Deus, em contraste com a rejeição anterior por parte de Israel. Então Deus estava mostrando que estava com Moisés. E esta glória resplandecente era que fazia com que o povo ouvisse a Moisés. Mas nós vemos que esse povo não é fácil de lidar. Amém? A mesma coisa hoje, quando nós temos algo da parte de Deus para falar, é importante que nós tenhamos primeiro na presença de Deus, buscando a sua vontade, buscando aquilo que Ele quer comunicar ao seu povo, para depois irmos diante do povo e levarmos a mensagem. Eu sempre digo, nós não temos que pegar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Nós precisamos pegar a Bíblia, colocar ela no nosso coração, alinharmos a nossa vida e praticarmos a palavra de Deus para depois do nosso coração manifestarmos a palavra ao povo, sem mudar nada. Amém? Sem colocarmos aquilo que nós achamos, sem colocarmos os ensinamentos humanos, os dogmas humanos, despedaçando as crenças que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Crenças limitantes que muitos têm hoje, com relação à condenação, com relação ao juízo de Deus, e muitas vezes têm medo de se aproximar da glória, da presença, de desenvolver íntima comunhão. Lembre-se sempre, a comunhão com Deus nunca será um tempo perdido. A comunhão com Deus sempre será algo proveitoso na nossa vida e também na vida daqueles que nos ouvem. Amém? Aqui não é dito por qual motivo Moisés velava o seu rosto. Só o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa glória. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer que Moisés, ele colocava um véu no rosto por causa da glória que desvanecia. É muito interessante esse texto também de 2 Coríntios 3,13. Eu quero ler com vocês. Olha que coisa interessante, falando a respeito da glória da nova aliança.
Porque existia uma glória nesta aliança. E a glória era a manifestação visível da presença de Deus, e isso não se traduz somente no rosto resplandecente de Moisés, mas também nos milagres que eram operados, nas intervenções divinas. Deus tirou esse povo da escravidão do Egito debaixo da sua poderosa mão, debaixo de um forte braço. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Então diz aqui, olha, Paulo aqui, ó, ele vem falando aqui que era glorioso esse tempo. Amém? Aí ele diz, como não será de muito maior glória o tempo do ministério do Espírito. Então é muito importante nós entendermos isso. E o que é que Paulo está falando aqui? Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 3. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ele está falando agora a respeito da graça e do ministério de Cristo Jesus. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, é exatamente isso que diz o texto, né? Moisés colocava o véu, por quê? Porque aquela glória ela ia se desvanecendo, era como uma luz, né? E ela ia se apagando, ela ia se escurecendo. E Moisés não queria que o povo visse, né? Aquela luz se apagando. Então é interessante aqui. Aí Paulo diz assim, se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será a daquele que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então nós precisamos entender que quando nós estamos estudando o Velho Testamento, existia um véu para que todos esses homens não pudessem contemplar. Até o próprio Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele disse assim, olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não vão conseguir discernir enquanto vocês não passarem pelo novo nascimento, enquanto vocês não nascerem de Deus, enquanto o Espírito de vocês não forem recriados. Mas quando o Espírito Santo vier e vocês nascerem de novo, aí sim vocês estarão aptos para entender todas as coisas. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque a Bíblia ela traz uma revelação progressiva da vontade de Deus. E em Cristo, né, ali está a glória revelada e o propósito dessa glória. E eu e você precisamos buscar urgentemente qual o propósito da nossa vocação e termos íntima comunhão com Deus, para que a partir deste lugar da comunhão, a partir deste lugar do estudo da palavra, da conscientização do nosso chamado e da exposição das Escrituras, nós podemos cumprir com maestria a nossa vocação, o nosso chamamento e fazer a vontade de Deus na terra. Amém? Mais importante do que por aquilo que o homem está disposto a viver é o motivo pelo qual ele está disposto a morrer. Amém? E para o cristão só existe uma vida, que é Cristo Jesus. Só existe uma vida. Paulo disse, olha, o morrer para mim é lucro, porém o viver é Cristo. E o que está faltando muitas vezes para nós cristãos é o motivo pelo qual morrer. E nós só temos um motivo pelo qual morrer. É motivo este de anunciar a santa, eterna e imutável palavra de Deus. Amém? Nós precisamos estudar essa palavra, nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos viver essa palavra. E eu sei que isso é desafiador, eu sei que isso vai exigir de nós, né, abdicação, isso vai exigir de nós morte, carregar a cruz, mas irmãos, vale a pena. A glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. E não aqui como foi com Moisés, que ele tinha que pôr um véu para que os israelitas não vissem que a glória estava desvanecendo e assim pudesse obedecê-lo. Não, agora é o próprio Espírito que está testemunho dentro do coração do povo. E quando o povo se arrepende, quando o povo se humilha, quando o povo busca, esse mesmo Espírito vai tirar as escamas dos olhos e vai revelar a vontade e o propósito de Deus para a vida de cada um. Amém? Então, quero estimular você a ler a sua Bíblia,
quero estimular você a meditar na palavra de Deus, a considerar essa palavra como de fato ela é, palavra de Deus e não de homem, e a vivê-la, né, de forma, vamos dizer assim, consistente, madura, íntegra, para a glória de Deus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.